quem ainda não me conhece, tem muitas pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez e que a gente está se conhecendo. Episódio 7 do quadro Fique de Olho, que é um quadro muito importante que nós criamos para difundir informação sobre diabetes. E era uma coisa que realmente me chamou muita atenção, a extrema carência de informação que as pessoas com diabetes têm sobre vários aspectos dessa doença, né? É uma coisa que ainda é um pouco estigmatizada, as pessoas ficam ainda com um pouco de receio de falar sobre esse assunto. Mas eu adoro, e é a minha vida, é o que eu mais tenho feito nos últimos anos, e aqui eu vou compartilhar um pouco com vocês, tá bom? Bom, eu sou Álvaro Bruno Botentuí, eu sou médico, oftalmologista, com todo orgulho, essa é a minha missão de vida. Eu realmente tenho muita vontade de fazer o bem para as pessoas. Desde pequeno sou assim, com a minha família, com os meus pais também. Eu sou filho único de um casal de pessoas que trabalharam a vida toda, que lutaram, são funcionários públicos, batalharam para me dar o máximo de condição possível de estudo, de instrução, para que eu pudesse desenvolver os meus sonhos e seguir a carreira do bem. E aí, na verdade, hoje eu só tento retribuir um pouco do que foi colocado em mim, em termos de educação. E aí escolhi a carreira médica, nem meu pai não é médica, nem minha mãe também. E aí, mas eu escolhi, era um sonho meu que em 2006 começou a se concretizar, quando eu passei no vestibular de medicina. Na verdade, meu segundo vestibular. Primeiro eu passei para odontologia, né, ia ser dentista. E aí os sonhos foram aumentando e aí eu resolvi, na verdade, que eu queria mesmo era ser médico. Em 2006 eu passei para medicina na UFMA, aqui na Universidade Federal do Maranhão. E aí foi muito bom, porque eu pude entrar em uma turma muito boa, eu pude conhecer várias pessoas, eu pude me desenvolver como pessoa, me desenvolver como ser humano, pude ter contato com pessoas assim extraordinárias que me fizeram crescer e amadurecer esses anos todos, de 2006 até 2012, que foi meu período de formação. E lá eu pude ter contato com pessoas doentes que eu nunca tinha visto, né? Não sabia como é que era. Pude ter contato com o sofrimento das pessoas. Pude ver que o mundo não era tão lindo só como eu pensava, né? Que tudo era perfeito, que tudo era maravilhoso, mas que diversas pessoas passavam por dificuldades, passavam por problemas, por doenças crônicas, doenças que às vezes não tinham nem cura. E aí eu pude ter contato cada vez mais e fui escolher, logo na minha formatura, um pouco antes, escolher a minha formação, né, minha especialidade. E aí eu escolhi a oftalmologia, né, a parte de cuidados com a visão. Foi a parte que eu me identifiquei, que eu gostei. E aí fui fazer a residência médica, aqui mesmo em São Luís. E aí fiz 3 anos de residência médica aqui no Maranhão, onde eu pude ter contato mais próximo com essa área, a área que eu escolhi para que eu pudesse me desenvolver. E aí, assim, durante a minha formação como oftalmologista, eu tive muito contato com muitos pacientes com essas doenças crônicas, doenças incuráveis e que causavam transtornos na visão. E aí eu pude perceber o quanto é importante a visão. Porque, na verdade, a visão, a gente só dá valor quando perde. E é fácil de a gente imaginar. Basta você que está aí nos ouvindo fechar os olhos durante 10 segundos, por exemplo, para você perceber a necessidade da visão. Olha aí, o que você faria sem a visão? E aí nós temos 2 olhos e muitas pessoas perdem a visão pelos 2 olhos. Então é uma coisa muito grave e eu fui me envolvendo um pouco mais com isso. E aí eu fui aprendendo e fui me desenvolvendo. E durante a minha residência eu escolhi a parte de retina, que é a parte de trás do olho, a parte de complicações, de doenças mais graves dentro da oftalmologia. E aí eu fui fazer essa especialidade fora do Maranhão, porque aqui não tinha essa especialidade de retina. Então aqui eu fiz a medicina, aqui eu fiz oftalmologia, mas eu precisei sair do Maranhão um pouco. Passei 2 anos em Brasília para fazer a minha subespecialidade em retina, que são aqueles casos mais complicados e as doenças que acometem o fundo do olho. E aí em 2016 fui morar em Brasília. Eu nunca tinha morado só, sempre morei em casa com meus pais. E aí, morando fora, eu fui fazer um fellow, que a gente chama, é uma especialização em retina, em Brasília, com o Dr. Marcos Ávila, que é a maior referência de retina e estudos de retina no Brasil e da América Latina. Bom, e aí eu pude presenciar 2 anos e tive mais contato, assim, aprofundado em relação aos pacientes com diabetes, os pacientes que perdiam a visão dia após dia. Eu pude perceber, pessoal, que esses pacientes com diabetes, eles não tinham escolha. Foi uma coisa que, se eles pudessem voltar 10, 20, 30 anos atrás, eu tenho certeza absoluta que a história seria totalmente diferente. A palavra que eu mais ouvi foi assim, se eu soubesse. Essa palavra ficou na minha cabeça o tempo todo, se eu soubesse.
Então, se eu soubesse que eu tinha diabetes, se eu soubesse que eu tinha essa doença, se eu soubesse que eu não podia comer isso, se eu soubesse que eu tinha que fazer isso, eu tinha feito tudo para não perder minha visão. Porque é um sentido importantíssimo em que quase 80% dos nossos estímulos cerebrais, todos, pessoal, para vocês terem uma ideia, vem a partir da nossa visão. E aí, em Brasília, já morando só, estudando, engajado, estudando basicamente só pacientes com doenças na retina e principalmente pacientes com diabetes, foi que surgiu a oportunidade e eu precisei, quis fazer um mestrado. Então eu fiz mestrado, já concluí o mestrado na UNB, na Universidade de Brasília. E lá eu fiz estudando só pacientes com diabetes. Só isso. Durante 2 anos em Brasília eu fiquei estudando pacientes com diabetes. E aí eu já concluí, agora em 2018, então acabei de receber o certificado, graças a Deus. E aí eu pude perceber que os meus pacientes com diabetes que perdiam a visão, parcialmente ou totalmente a visão, eles tinham algo em comum, né? Então eu consegui mapear, assim, de modo até espontâneo. Eu pude perceber que alguns pacientes com diabetes, algumas pessoas com diabetes, conseguiam ter um sucesso absoluto, um controle de modo bem simples da doença. Enquanto que outros grupos de pessoas, às vezes até bem esclarecida, pessoas de níveis sociais elevadíssimos, e aí que esbarravam em diversas dificuldades para controlar esse problema. E aí foi assim que a história começou. Que eu comecei diante de um mestrado, diante de um grande desafio, e aí espontaneamente eu identifiquei alguns pontos que levavam 2 pessoas da mesma classe social, da mesma instrução, pessoas formadas, pessoas com grau de instrução altíssimas. E aí uma pessoa caminhava para o caminho, na verdade, do controle da doença e o outro caminhava para um total desespero, pois não conseguia mais controlar esse problema. A partir disso, eu voltei para o Maranhão, né, em 2018, e aí voltei para minha cidade, para o meu estado, e aí eu comecei a desenvolver aqui um trabalho importante. Isso também na universidade, onde eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão. E lá, juntamente com os meus alunos, eu comecei a fazer um trabalho específico só em pacientes com diabetes, a desenvolver pesquisas que pudessem ajudar esses pacientes, de uma certa forma, entender por que isso estava acontecendo. Será que a gente poderia mudar esse cenário, de alguma forma contribuir? Então, foi isso que eu busquei. E aí, juntamente com os meus alunos, engajamos muitos alunos nesse projeto. Nós conseguimos, até agradeço aqui publicamente a todos eles pelo apoio, pela dedicação que tem feito ao longo dos anos aí, junto comigo, nesse trabalho de campo, lá no município de Pinheiro, aqui no Maranhão, atendendo pacientes com diabetes, orientando, fazendo ações sociais e palestras que vão, de fato, ajudar muitas pessoas. E aí, a partir disso, eu identifiquei esses pontos. E aí eu pude colocar esses pontos e eu me dei uma ideia de fazer isso e compactar isso em um livro. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz um livro em que eu pude estabelecer alguns critérios e coloquei os principais erros que eu consegui identificar que levavam as pessoas com diabetes a não controlar a doença e, consequentemente, a perderem a visão. Vocês têm ideia disso? Né? Uma pessoa que foi escolhida para atender pacientes e se especializar nisso. Tudo caminhou na minha vida para isso. Tudo caminhou para que eu pudesse me especializar em pacientes com diabetes, para que eu pudesse ajudar você, para que eu pudesse te atender da melhor maneira possível. Quem me conhece sabe, quem já consultou comigo pelo menos uma vez na vida, vê o meu grau de envolvimento. Eu até me envolvo muito. O problema de um paciente meu é um problema meu, totalmente. Eu crio exatamente um compromisso que eu não consigo deixar de ter enquanto eu não consiga ajudar o meu paciente da melhor maneira possível. Então quem me conhece sabe que eu sou assim. Em relação ao diabetes eu consegui identificar isso. E aí logo em 2018 comecei a aplicar esse método que eu criei. E aí, porque o sucesso dele é o meu sucesso. Então eu via que alguns pacientes precisavam ainda de um suporte maior e eu abraçava, sempre dei meu telefone, meu contato para todos eles, vocês sabem disso. E aí a gente começou a criar esse método. E aí não é que deu certo? Até para minha surpresa. Eu achei que não fosse dar totalmente, mas eu consegui identificar os erros. Porque eu entendi, meus amigos, que para você atingir um sucesso em qualquer problema na sua vida, pensa, alguma coisa que você está enfrentando hoje, qualquer doença, qualquer problema em relação à família, em relação a amigos, em relação a tudo. Você sabe qual é a principal coisa que você tem que fazer? O primeiro ponto é você identificar o que está fazendo de errado. Esse é o primeiro ponto.
Você quer alguma coisa e não está conseguindo, alguma coisa errada tem. E aí você tem que identificar isso logo para eliminar esse problema e tentar buscar outros caminhos para atingir aquele objetivo. E eu tenho certeza que o objetivo seu, o objetivo de qualquer pessoa que tem diabetes é superar e controlar totalmente essa doença. É ou não é? Isso é uma coisa que é fato. Então, é basicamente para isso que aí eu estou disponibilizando esse livro. Não é vendido, é um livro totalmente gratuito. É com total objetivo de ajudar cada um de vocês a atingir e a entender um pouco mais sobre que tipo de erro que você pode estar cometendo em relação ao diabetes. Você vai ler ele tem 1 hora de leitura só, 47 páginas, e você vai identificar esse livro para você ler e várias vezes. Você vai receber ele e você vai poder identificar que erro você pode estar cometendo ou não. E como trata-se de uma doença, ou seja, uma condição que é crônica, ou seja, uma coisa que a princípio não tem cura assim nesse momento, mas que você precisa ficar de modo recorrente lendo e entendendo. Porque uma hora ou outra você vai precisar se cuidar um pouco mais para evitar que um erro ou outro que foi superado, que ele volte à tona. Tá ok? Então, quem quiser pode me mandar um inbox ainda hoje. Eu vou disponibilizar o link, não é por muito tempo, eu vou disponibilizar o link com o meu livro para que você possa baixar da melhor maneira possível e que você me dê depois sua opinião, dizendo que tipo de erro que você se identificou e como que a gente vai buscar a solução junto com o compromisso que eu crio com todo paciente meu para que você junto consiga superar, dar esse primeiro passo para superar esse problema, tá ok? E aqui tem algumas mensagens, eu queria gostar de ler agora umas mensagens aqui, ó, bastante. Obrigado pela audiência aqui, a França Santos aqui também, minha amiga, a Isa, que está comigo desde lá do canal do YouTube, a senhora Salles também, aqui, a Laís, meu Deus do céu, Laís, ó, obrigado por tudo, pela amizade. Eu e a Raiz aqui, a gente gosta muito de você, obrigado mesmo. Isa Velar, tudo bem? Sou Anapolino também, o Ronaldo, a América Carvalho também, a senhora Salles Maria, a dona Edna também, Pestana. Muito obrigado. A dona Maria Antônia, minha amiga de Pinheiro, meu Deus do céu, muito obrigado por tudo. Aqui ó, o Luciano também, o Bruno. Então, eu só quero agradecer a todos vocês. Bom, nós temos um quadro para informar um pouco mais as pessoas que me acompanham, os meus alunos, os meus amigos, os meus pacientes, vocês que estão aí nos ouvindo. Eu resolvi criar um canal, na verdade 2 quadros que são semanalmente disponibilizados a vocês. Eram viagens que a gente teve também em relação também ao período de final de ano. Mas é o quadro Fique de Olho, que é esse que você está participando hoje, e o quadro Abra os Olhos para o Diabetes. Então, uma grande dificuldade que eu tive, falando do quadro Abra os Olhos para o Diabetes, a ideia é a seguinte: toda quinta-feira, dia normal, sem ser feriado, alguma coisa assim, alguma coisa que tenha alguma viagem, mas tradicionalmente, às quintas-feiras, nós entrevistamos outros profissionais da área de saúde que estão relacionados com a área de diabetes. Então, essa é a ideia. Porque eu senti muita dificuldade que o meu paciente pudesse vir até mim, a um oftalmologista ou a um endocrinologista, médico de diabetes, e ele não tinha condição de ir no nutricionista, no cardiologista, em outros especialistas dessa área de diabetes. Porque, na verdade, ficaria muito caro para ele arcar com todos esses profissionais. E, às vezes, a dúvida é apenas uma pergunta que ele quer fazer. Às vezes o acesso ao médico é que é difícil, o acesso àquele profissional de saúde, uma nutricionista, ou seja, qualquer tipo de dificuldade, você pode agora, através desse canal, desse veículo aqui de comunicação, você tirar sua dúvida. Então, nas quintas-feiras, nós já fizemos 4 entrevistas com endocrinologista, com cirurgião vascular, com uma pediatra, com a doutora Carol, com ginecologista, falando de diabetes gestacional. Então isso é muito legal, é muito importante e tem ajudado muitas pessoas. Depois, você que está aí nos ouvindo, pode ir lá no meu canal do YouTube, Professor Álvaro Bruno Botentuí. Você está convidado a ir lá. As lives estarão lá disponibilizadas para que você depois possa assistir juntamente com sua família, juntamente com pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre esse problema. Porque só quem tem diabetes sabe que é uma coisa muito importante e que conhecer a fundo esse problema é o primeiro passo e é o passo mais importante que você pode ter. Então vá no meu canal do YouTube, assine, inscreva-se no canal,
pode também ativar o sininho de notificação para que quando sair um novo vídeo meu explicando sobre algum assunto, você seja o primeiro a ser informado desse conteúdo. Tá ok? Esse é o Abra os Olhos para o Diabetes. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Fique de Olho, que é esse quadro que nós estamos aqui agora, Isa. Obrigado todo mundo. Então, esse quadro de hoje, é o Fique de Olho, é uma live também que eu faço. E aí eu vou acumulando as perguntas que eu recebo nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn e aqui mesmo pelo canal do YouTube, que deixam comentários e mensagens. Eu vou compactando tudo isso em uma live e eu explico de maneira bem fácil, compreensão, para que você possa entender. Muitas vezes a gente chegou a essa conclusão, que as pessoas que têm diabetes, elas têm dúvidas não tão complexas, são dúvidas mais simples, que às vezes a pessoa precisa pagar uma consulta, às vezes muito cara, né, 250, 300 reais uma consulta, geralmente, para que possa tirar essa pequena dúvida com o médico. Então, agora você pode ter um canal aberto em que você pode perguntar, tirar a sua dúvida, que pode ainda mais ser a dúvida de outras pessoas. Então, você pode ainda ajudar outras pessoas, porque a sua dúvida sobre uma coisa que parece besteira pode ser a dúvida também de outra pessoa. Então, esse foi o objetivo desse quadro Fique de Olho, que a gente vai fazer também toda semana. É pelo YouTube. Hoje foi pelo Instagram aqui, porque a gente teve um pequeno problema no YouTube, mas é sempre pelo YouTube, que lá a gente tem um diálogo muito mais aberto e muito mais fácil, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar então de hoje do maior erro que as pessoas com diabetes cometem para não controlar o diabetes. Então hoje a gente vai falar um pouco mais para vocês, de modo bem prático, de modo bem simples, para que haja uma boa compreensão. Então a pessoa que tem diabetes, ela não escolhe ter diabetes, pessoal. O diabetes escolhe a pessoa, infelizmente. É uma questão genética, geralmente, tá? Para começar, você deve entender que existem dois tipos de diabetes. Dois tipos de diabetes, basicamente. Ou é o diabetes tipo 1, diabetes da infância e da adolescência, que ela se manifesta, ou o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes da vida adulta, que é o mais comum, é 90% dos casos, que é aquele relacionado com a obesidade. Então, você conseguindo entender isso inicialmente, é o primeiro passo e talvez o passo mais importante que você pode dar. Você entender o problema é o primeiro passo para você resolvê-lo. Isso para tudo na nossa vida. Então eu te convido a deixar aqui, ó. Pode deixar a resposta aí. Pode, Voinha, tudo bem? Que tipo de diabetes você tem? Deixa aqui no comentário agora. Você tem diabetes tipo 1, é aquele que você depende totalmente da insulina desde a sua adolescência, ou você descobriu diabetes tipo 2, que é aquele já na fase adulta, 35, 40, 50 anos de idade, e que você não depende totalmente da insulina? Responda aqui embaixo agora no comentário, para que a gente possa entender e interagir todo mundo. O tipo mais comum, deixo aqui claro, é o diabetes tipo 2, que é aquele do adulto, aquele que você não depende totalmente da insulina. Você toma seu comprimido e aí você faz suas alimentações adequadas, você tem suas restrições, mas que tem uma vida normal. Você não toma insulina de modo constante e contínuo. Então, esse é o primeiro passo para que você possa entender. Aqui nós temos aqui, ó, um quadro de diabetes. Então, sim, esse é o primeiro passo. A partir daí, quando você descobre que tem esse problema, em relação à sua visão, você vai notar alguns sintomas. E isso deve ficar bem sedimentado aqui nesse momento. Porque você não deve esperar aparecer o sintoma. Não deve ter sintoma nenhum na nossa visão. Imaginem vocês, tem 40 anos de idade, vocês, digamos, 40, 45 anos de idade, uma pessoa, um homem ou uma mulher, em que tem uma vida normal. E aí, de repente, você começa a apresentar umas oscilações na visão. Ela começa a ficar um pouco turva, ela começa a ficar um pouco escura, ela começa a aparecer alguns pontos pretos na visão, você não consegue mais ver aquela placa que estava lá distante, você está dirigindo e não consegue mais ver direitinho onde tem que entrar, isso de repente. E aí você tem diabetes, você deve se preocupar ou não? Sim, muito deve se preocupar, porque o diabetes, pessoal, até ele comprometer uma grande quantidade de fibras na retina, ele não causa sintoma nenhum. Então você precisa fazer um exame de precaução. Você não deve esperar aparecer sintoma nenhum. Se você tem diabetes ou algum familiar seu, ligue agora para o seu paciente, para o seu amigo, para o seu familiar
mande uma mensagem, olha, faça seu exame, onde você estiver no estado, qualquer estado desse país, que você faça seu exame de fundo de olho, porque você pode ter muito comprometimento lá na retina, no fundo do olho, e isso não está te causando sintoma nenhum. Você pode estar enxergando bem. Então, se você sentir alguma coisa, já é grave. Você já tem que ir imediatamente para fazer seu exame de fundo de olho. Porque não é à toa que você está sentindo isso. Então, o ideal é você não esperar sentir, procurar e ser logo avaliado. Isso vai salvar a sua visão. Quantas pessoas eu não ouvi, pessoal, ao longo da minha vida? Quantas pessoas eu não pude entender que me disseram assim, doutor, se eu soubesse, eu tinha feito. Então, agora vocês estão sabendo. Agora tem um canal de comunicação para isso. Agora tem uma pessoa que está aqui, ó, tirando 40 minutos do seu tempo para poder sonhar junto com vocês, para que vocês não percam a visão. Então não façam isso, não cheguem a esse ponto que os meus pacientes, alguns deles infelizmente chegaram ao longo em Brasília, aqui mesmo no Maranhão. Então evitem isso, façam o exame de fundo de olho e me mostrem o resultado. Eu quero ver o resultado. Não quero nem fazer o exame, eu quero só ver o resultado. Vocês podem fazer com quem quiser, onde estiver próximo da casa de vocês, em qualquer estado do Brasil, você pode fazer, mas me mostra, eu quero ver o que você fez. Você vai receber um laudo, um documento. Infelizmente, em alguns lugares você pode fazer e aí não recebe resultado nenhum, você fica sem um controle. Então você pede para o seu médico, o seu oftalmologista, especialista em retina, que faça o seu exame de fundo de olho. Esse exame ele vai avaliar, ó, tá aqui um olho nosso, ele vai avaliar a parte de trás do olho como um todo. Se o olho fosse um coco, se a gente fosse um coco, você tomasse uma água de coco aqui no olho como se fosse assim, a parte de dentro do coco, que seria aquela carne branca, equivale à retina. Então a retina, essa carne branca de dentro do coco, é que vai ser a região mais sensível, mais lesionada pelo diabetes, e sem você perceber. Então o exame consiste em você pingar um colírio, dilatar a pupila, fica embaçado um pouco a visão, e você olha o que está dentro do olho. E ao olhar essa estrutura, essa carne branca do coco, que é a retina, você vai ter a completa percepção de que há ou não há algum tipo de lesão. Então façam isso. Olha, eu não quero ver nenhum de vocês com a visão comprometida. Eu quero que vocês entendam isso, tá bom? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é que eu pude entender que com o processo de educação em diabetes, eu conseguia ter muito resultado. Vocês não têm ideia. Vale mais o que eu falo para o meu paciente e o que ele entende do que o que eu prescrevo para ele e o que ele toma. Deu para entender? Conseguiram perceber? Vale muito mais o que eu digo para ele, o que ele entende, o que você entende, do que o que você toma todo dia, do que eu passo para você, ou que eu passo de colírio para você. Então a compreensão ela é muito importante. Existe um exame fantástico que você tem que fazer. E não só fazer, mas você tem que compreender qual é a função desse exame. Esse exame, toda pessoa com diabetes, meu paciente sabe. Porque quando eu chego na porta do consultório, eu já chego conversando, abraçando os meus pacientes como eu faço, que vocês sabem, eu já perguntando, como está a sua hemoglobina glicada? Antes de perguntar como está a esposa, como está a filha, como está o irmão, como está a mãe e o pai, eu pergunto, como está a hemoglobina glicada? Então, vocês já ouviram falar de hemoglobina glicada? Meu Deus do céu, ainda bem que existe isso, ainda bem que existe esse exame. Então, hemoglobina glicada é o fator que vai mudar tudo na cabeça de vocês. Vocês devem entender que esse exame é um exame de sangue. Ah, doutor, mas eu tenho que ficar em jejum? Estão aqui perguntando. Não, você não precisa estar em jejum. Você pode amanhã mesmo acordar e você ir lá fazer. Não precisa nem de requisição médica. Você pode fazer seu exame, deve fazer seu exame chamado hemoglobina glicada. Esse exame, ele vai ter a função, que vocês vão entender agora, é isso que eu costumo explicar para os meus pacientes. Ele vai tirar uma média dos últimos 3 meses da sua glicemia e vai dar um resultado em percentual. Vocês entenderam? Pessoa com diabetes sofre muito de oscilações na glicemia. Quantas pessoas eu não já atendi? Vocês têm ideia de quantos pacientes eu tenho? Coloca aqui embaixo. Quantos pacientes eu já atendi na minha vida nos últimos 3, 4 anos por diabetes? Vocês têm essa noção, mais ou menos, essa percepção? Sim. Comigo, que eu acompanho pacientes com diabetes. Então acompanhe isso aqui. Hemoglobina glicada. As pessoas com diabetes, vocês sofrem de oscilações na visão.
E um dos maiores erros que você não vai mais cometer, é isso que eu vou revelar hoje aqui para vocês, é que você não pode mais confiar em quê? Na glicemia em jejum. Você não pode confiar na glicemia em jejum, porque você pode fazer a glicemia em jejum em um horário que sua glicemia está baixa. Logo após tomar uma medicação, ou no horário que você não comeu também. E aí você faz e fica achando que está tudo bem. Você faz uma medida por dia e está tranquilo. Mas aí a hemoglobina glicada, ela vai flagrar as alterações que ocorrem quando você não mediu a sua glicemia. Por exemplo, você mede sua glicemia 8 horas da manhã e ela está 80. Normal é de 60 a 100. Ela está 80, está ótima, está perfeita. Quando dá 6 da tarde, você não mediu e ela estava 350. Você imagina? E aí, como é que você ia saber disso? Você nunca ia saber disso. Você só soube disso, só iria saber disso se você fizer esse exame que eu estou te falando, que é a hemoglobina glicada. Esse exame é fantástico e é o mais indicado hoje porque ele vê a média dos últimos 3 meses. Ele calcula essas oscilações e te dá um percentual, um valor. E aí, qual o valor que tem que estar normal? Abaixo de 6,5%. Se seu hemoglobina glicada, você que está aí nos ouvindo, estiver abaixo de 6,5%, você está de parabéns. Seu diabetes está controlado. Somente ele é capaz de dizer se seu diabetes é controlado ou não. Deu para entender? Isso é algo muito comum. Vocês imaginam a quantidade de surpresa que eu tinha com os meus pacientes com diabetes? Até mesmo aqui e muito lá em Brasília. As pessoas muito esclarecidas. Meu Deus do céu, eu cheguei, doutor, eu faço minha medição de glicemia 3, 4 vezes por dia. Eu faço isso, doutor, está controlada, nunca passou de 120. E agora eu estou ouvindo aqui com o meu olho que não estou conseguindo enxergar nada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? À noite ela aumentava, em alguma outra parte do dia, não mensurada, não medida, ela aumentava. Então nunca tinha feito uma hemoglobina glicada. E esse é o principal exame. E graças a Deus, o seu endocrinologista, o seu especialista em diabetes que você acompanha, ele vai te solicitar. Porque eles são muito bons e eles gostam desse exame. Então faça. E agora, não só faça por fazer. Agora você vai fazer e vai entender por que está fazendo. E é isso que eu busco com meus pacientes. Orientar. O que eu falo para o meu paciente vale mais do que o que eu prescrevo para ele. Então, entende o que eu falo, que você vai ter um sucesso absoluto no controle e como nunca teve na sua vida. Então, entender é muito melhor do que praticar algo sem saber. Vocês concordam? Bom, em relação às causas de visão, para avançar, e a gente chegar aqui. Ah, minha amiga Vânia, tudo bem? Tudo bom? Exatamente, Vânia. Aqui uma pergunta muito importante agora da minha amiga Vânia. Ela está perguntando se pode considerar que está descontrolada a glicemia quando ela tem sintoma de hipoglicemia. Na verdade, sim. O ideal é que você tenha um controle e que não haja sintomas nenhum de hipo ou de hiperglicemia. E isso é fundamental. E isso está no livro também. Se eu não me engano, no capítulo 8 do livro. Está falando sobre o sinal, capítulo 8 ou capítulo 7. Falando sobre hipoglicemia e hiperglicemia. Então é importante os sinais que você pode identificar. Então um ajuste aí seria fundamental. Não é para você ficar sentindo, não, nenhum tipo de sintoma de baixa glicemia ou de alta glicemia. E isso é um indício, é um sinal de que há um desconforto na sua visão. Tá ok? Então essa é a dica. Se ficar hoje aqui para vocês, esse é o erro principal que eu consegui identificar. Estou revelando aqui agora para vocês. E eu quero que vocês compartilhem isso. Eu quero que vocês não deixem outras pessoas cometer esse erro. Pelo amor de Deus. Isso vai custar vida, vai custar visão, vai custar outros comprometimentos que o diabetes leva no nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, esse dado aqui é fidedigno, ele é totalmente confiável. E é de 2018, da Federação Internacional de Diabetes. Uma pessoa morre por diabetes a cada 6 segundos no mundo. 6 segundos no mundo. Deu para entender isso? Deu para entender como essas pessoas que infelizmente morrem devido a essa doença foi por falta de informação, falta de oportunidade de se tratar. E isso que eu tenho buscado
Hoje nós temos aqui alguns seguidores, temos 12.700 seguidores aqui no Instagram, temos seguidores no Facebook, temos amigos, temos pacientes, temos muita coisa com diabetes, mas isso é pouco perto do que nós podemos ainda ter de ajuda para as pessoas. Então eu quero que vocês, que estão aqui nos ouvindo, sejam disseminadores de informação, de educação em diabetes. Eu quero que vocês ajam como transmissores de conhecimento que vão poder salvar vidas, que vão poder lá na frente dizer assim, poxa, uma pessoa, como eu recebo isso todos os dias, reconhecimentos, mensagens, presentes, graças a Deus, de pessoas que às vezes nunca nem me viu pessoalmente, mas que gostam do que eu falo, gostam da minha informação, gostam do jeito que eu trato as pessoas, os meus pacientes, do jeito que eu me importo, que eu quero que as pessoas superem totalmente o diabetes. E eu quero que vocês que estão aqui, tendo a oportunidade de me ver, de ver o que eu estou falando ao vivo, que vocês transmitam isso também. É simples transmitir. Basta mandar o link do meu Instagram para a pessoa, basta se associar e se inscrever no meu canal do YouTube e ter contato comigo direto. Eu adoro quando vocês me mandam mensagem, eu faço questão de responder cada uma delas. O WhatsApp eu quase não uso mais. Mas assim, as redes sociais eu costumo responder até tarde da noite, mas não deixo ninguém sem resposta, porque pode fazer diferença para aquela pessoa, aquela resposta naquele momento. Então fico assim, me acompanhe, todas as semanas eu irei fazer um compromisso com vocês de a gente falar de um tema, de falar de assuntos específicos que foram acompanhados durante a semana toda, no quadro Fique de Olho, que é esse quadro aqui de hoje. E nas quintas-feiras, nós iremos entrevistar outros profissionais, como eu estou falando a vocês, de diversas especialidades voltadas para o diabetes. Vocês terão essa oportunidade, não percam essa oportunidade. Precisa pagar a consulta, pagar para perguntar uma coisa, um detalhe. Você pode tirar essa dúvida aqui mesmo. Você pode perguntar que o profissional vai te responder, ele vai te orientar. Olha, uma coisa que eu identifiquei, para terminar, é que a maioria das coisas que acontecem é devido a uma pergunta só que não foi respondida. Entendam bem, uma pergunta que ficou em dúvida. Eu só deixo meu paciente sair do consultório se ele estiver totalmente esclarecido diante dos fatos. Não pode ficar dúvidas. Porque se ficou dúvida dentro do consultório, você imagina quando chegar em casa, quando conversar com a vizinha, quando conversar com sua amiga. Como é que vai ser? Vocês imaginam? Vai vir muita receita, vai vir muita coisa, muitas opções, muitas dicas de outras pessoas que às vezes vai atrapalhar um pouco, infelizmente, o tratamento da pessoa. Então não pode ter dúvidas. E eu tenho um canal com vocês para que a gente possa esclarecer qualquer uma delas. Vai ser um prazer e vocês não têm ideia de como me sinto bem com isso. Existe uma coisa, o livro trata-se dos 11 erros que as pessoas com diabetes cometem e que fazem elas perderem a visão. Então esses erros devem ser evitados. E nesse livro eu mostro como você identificar esses erros. E nele tem uma coisa interessante que eu pensei e que eu tenho feito e tem dado muito certo, graças a Deus. Eu estabeleci uma pirâmide de controle do diabetes. Essa pirâmide é chamada pirâmide do sucesso no diabetes. E você vai começar a identificar pela base da pirâmide os erros que você comete com essa doença. E a partir daí, você vai passo a passo. Isso é um guia, é um passo a passo para que você consiga atingir o sucesso, ou seja, o controle absoluto, para que você possa superar de uma vez por todas essa doença que chama-se diabetes. E a partir daí, você vai poder também ajudar outras pessoas com esse problema, em níveis abaixo, a também superar esse problema. E aí, lá no livro eu explico melhor, eu dou um direcionamento para vocês, e aí vocês vão ter uma qualidade muito boa na sua visão, pois a causa do problema da visão está totalmente relacionada com o controle do diabetes. Em relação à visão, doutor, mas já perdi quase toda a visão por diabetes, ainda assim tem jeito? Então, qual é a coisa que eu mais respondo? Para qualquer estágio da doença do diabetes nos olhos, para qualquer fase que você tiver, você que não tem nada, você que está com catarata, só você que está com uma doença na retina, um descolamento avançado, como eu atendi hoje 5 pacientes assim, e já marquei as cirurgias, existe tratamento, existe uma saída. E o ponto de partida, na verdade, o ponto inicial para que você possa atingir o sucesso em qualquer fase que você estiver, é a pirâmide do sucesso em diabetes. Essa pirâmide é fantástica.
Essa pirâmide vai enquadrar você e vai te ensinar desde o básico, vai te ensinar exatamente qual é o caminho que você precisa para ter o completo sucesso que você merece do diabetes. Então, para qualquer fase, você está convidado a conhecer, baixe o livro, acompanhe, depois me mande mensagem para dizer o que você achou e com quais erros você se identificou. Tá ok? Vamos aqui agora finalizando, terminando com os nossos agradecimentos aqui. E passou muito rápido, eu até achei que fosse ser mais... E muito interessante aqui, tem várias perguntas sobre outras doenças também em relação ao diabetes, e a gente vai responder todas elas. Eu dei uma palestra aqui na Universidade Selma, aqui do Maranhão, falando só sobre a relação de diabetes com outras infecções. Falei sobre sífilis, falei sobre hanseníase, falei sobre HIV, falei sobre outras infecções que possam ocorrer, toxoplasmose também. E essa palestra está no meu canal do YouTube, ela está lá. Toda a palestra, 50 minutos, discutindo diabetes, discutindo oftalmologia e as infecções. Então, você que está aí nos ouvindo, pode ir lá, está convidado aí no meu canal do YouTube, que é o Professor Álvaro Bruno Boquentuí, e acompanhar aquele assunto com que você mais se identificar. Ali tem muito conteúdo. 30, 40 horas só de palestras, só de aulas que eu já ministrei em entrevistas falando sobre esse tema. E busco me atualizar também, faço algumas viagens para alguns congressos internacionais e aqui também dentro do Brasil, com todo orgulho, sempre focado nesse tema. Eu tenho o maior prazer de ajudar cada um de vocês e o meu maior presente é o sucesso de vocês. É que vocês consigam atender, que vocês consigam entender inicialmente e depois progredir junto comigo para o controle completo do diabetes. Eu fico muito feliz pela audiência aqui de vocês, pelas perguntas, vocês estão interagindo muito aqui, eu estou conseguindo ver agora. Estou muito feliz aqui pela participação de todos vocês, da Vânia também, da Laís, sempre presente, da Isa, da Daiane, Luciana, da Patrícia também, do Lucas, meu amigo, doutor também, que é cirurgião vascular, o Wendel Alencar também, muito bom, muito obrigado, Wendel, pela pergunta. Obrigado mesmo, viu? Ao padre também, o padre Cláudio, que é um amigo nosso de coração, uma pessoa muito importante, fundamental, que faz parte do nosso equilíbrio todo emocional. Vocês tenham um ano de 2020 maravilhoso, que vocês possam começar o ano com o pé direito, com pensamentos positivos, se aproximando de pessoas que vocês possam realmente crescer, possam desenvolver um bom trabalho. Ajudem as pessoas com diabetes. É muito difícil uma pessoa superar, ter um sucesso profissional, um sucesso familiar, um sucesso em qualquer parte da sua vida, se ela tiver uma doença que ela não sabe nem do que se trata. Então, se você entender o diabetes, eu tenho certeza que isso vai abrir portas para você ter um sucesso muito maior no que você se propuser a fazer. Tá ok? Um grande abraço a todos e a gente se vê diabetes com visão, sempre. Um abraço a todos.